sério, cristão, essa família tão conhecida no Brasil. Eu falei, eu vou esperar a música gospel dela. Aí quando você falou que essa é uma das suas músicas preferidas, eu falei, essa é minha irmã, essa é minha soul sister. Olha a tua música! Ah. Ai, eu amei! Ah, eu amei! Eu tava doida, eu tava crente que você ia pedir uma música gospel. Um aleluia, né? Aleluia, que eu adoro. Aí quando você fala Whitney Houston, eu falei, cara, nós vamos! Querida, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que hoje vai ser um tema que vai realmente, as pessoas vão se surpreender, né? Eu escolhi a música do Marvin Gaye, porque é uma música gostosinha, mas ela fala, né, da cura sexual. Você é meu remédio. Mas hoje a gente vai estar falando, eu li o teu livro, amei teu livro. Gente, mulherada, vai lá, põe na cabeceira da cama. E o que eu amei é que você toca, né? Eu, como terapeuta, trabalhando com mulheres há 20 anos, eu sei muito, eu presencio isso na vida de muitas mulheres, e você fala isso. Eu não vou estragar o que você vai falar, porque eu acho que as mulheres têm que ler teu livro, mas você fala uma coisa muito linda, né? Não dá para você ter uma vida sexual satisfatória, apaixonante no seu casamento, sem ter a cura da alma. Com certeza. Mas eu quero rapidinho ler aqui, que eu falei, gente, que currículo dessa mulher. Que eu achei interessante na hora que eu estava lendo. E, gente, vão enviando as suas perguntas para a Ruane, tá? Você que está aí com casamento borocochô. Eita! Vai sentar. Eita! Vamos apimentar esse casamento. Então, você, além de mãe, esposa, escritora, palestrante internacional, você trabalhou mais de 21 anos em igrejas e ministérios, mas na parte financeira, né? Em recursos humanos, e na parte administração. E aqui, você e teu marido são, vamos dizer, os responsáveis de trazer o ministério da Joyce Meyer para o Brasil. Sim, né? nós ajudamos a trazer. Então, assim, vocês têm uma editora muito conhecida cristã, você tem um trabalho muito forte. E aí eu vou lendo seu currículo maravilhoso, o trabalho, a missão que você faz com você e o teu marido. E aí me impressiona que você sai do backstage, você sai dos bastidores, você sai da administração para se tornar love coach e ajudar mulheres a restaurar casamento e tocar num assunto que não é muito falado no mundo cristão, que às vezes é até uma incógnita. Eu sei porque eu trabalhei com muita mulher aqui nos Estados Unidos, principalmente, que tinham dificuldade, que casaram sem nenhuma educação sexual e tinham tantos medos e preconceitos e pecados e eu lembro que eu tive que pesquisar, porque eu não conhecia o seu livro, não conhecia você, para entender mais esse mundo, porque eu não cresci dessa forma, né? Eu queria, Ruane, que você, se esse é o seu currículo, mas se a sua melhor amiga fosse te apresentar, o que ela falaria de você? Só para quem não te conhece aí. Ai, o que ela falaria? Ela fala assim, eu acho que ela falaria assim, a Ruane é super divertida, ela leva a vida numa boa, ela é leve, engraçada, para ela tudo é festa, o negativo sempre tem uma boa notícia. Eu acho que essa seria uma boa apresentação, mas falando da Ruane geral... Ruane é casada há 17 anos, tem 2 filhos, moramos nos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos e, para mim, a base de tudo na minha vida é a minha família. Eu acho que essa seria a maior apresentação. Sempre fui louca para casar. Cris, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era solteira, eu saía gritando pela minha casa e eu gritava assim, eu quero casar! Eu quero lavar cueca! Você acredita? Eu tinha 15 anos. Gi, tá marcando aí? E aí, minha avó morava perto e ela ouvia e ela gritava lá na casa dela, vem lavar a cueca do seu avô! Ai, meu Deus do céu! E olha que coisa interessante, quando eu casei, a gente não tinha dinheiro para comprar muita coisa. Então, eu fiquei 6 meses tendo que levar a minha roupa para lavar na casa da minha mãe. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar máquina de lavar. Só que eu ficava com vergonha de levar as peças íntimas. Então eu lavava as cuecas e as calcinhas tudo na mão. E eu lavava com alegria, assim, ó.
Jesus, tô lavando cueca! Ai, gente! Ó, as doidas solteiras vão começar amanhã a gritar, vai estar a vizinhança do Brasil, todo mundo quer lavar cueca! E as feministas loucas, que isso, menina, não fala isso! Deixa eu te falar uma coisa, tô brincando, deixa eu te falar uma coisa. O que te fez sair dos bastidores de um trabalho administrativo para esse ministério de reconstruir casamento, apimentar casamento, trazer paixão, se tornar uma love coach? Eu quero que você conta essa sua passagem da sua vida. Porque eu acredito, Ruane, muitas pessoas estão nos ouvindo, mulheres, homens, às vezes a gente está numa carreira, né? A gente está num caminho, mas Deus começa a tocar a gente para alguma coisa. Sim. E eu queria que você falasse, até para as pessoas que estão no momento agora, pensando assim, eu estou nessa carreira, mas eu sinto que Deus tem uma missão para mim. Conta essa passagem da sua vida pra gente, que eu tô curiosa. Quando eu li teu currículo, eu falei, uau! Eu sou a 4ª geração de cristão na minha família. O meu tataravô já era um pregador do evangelho, ele saía no burrinho pregando pelas cidades. Então, a gente foi criado dessa forma. Então, eu nunca me vi. Eu até comecei várias faculdades e nunca terminei, porque eu não conseguia me ver dentro de um escritório fechado, trabalhando numa coisa que não tivesse um propósito por detrás. Então, por isso que eu fui trabalhar na igreja, porque eu acredito ainda no ministério da igreja. A igreja tem a parte administrativa por detrás, mas ela é toda vinculada a evangelizar, tem todo um propósito ali no final, né? Sim. Então, para mim, eu sempre tive isso no meu coração. Mas de ser love coach mesmo, eu estava numa reunião de umas amigas e numa conferência, e lá na conferência, nos intervalos, a gente conversando umas com as outras, assim, uma das amigas falou assim, eu acho que eu nunca tive um orgasmo e tudo, e a gente começou, não, a gente tem que te ajudar, vamos te ajudar, peraí, né, 19 anos de casada, ainda não teve isso, vamos te ajudar. E aí, na outra semana, eu marquei um chá na minha casa, e desse chá... Não, para lá. Eu quero... Não, peraí que eu tô curiosa. Que congresso que você estava... Que pastor estava falando que você estava assim, ó... Não, foi... Tô brincando. Foi no intervalo entre uma reunião e outra. A gente saía para lanchar e tudo, e a gente começou a conversar. E nós somos amigas de infância. Então, no total, hoje somos 15 meninas. E a gente tem esse grupo, já desde, acho que 2006. E é uma conferência do Diante do Trono. Foi uma bênção para as nossas vidas. Conferência de mulheres diante do trono. E aí, nesse intervalo, surgiu essa conversa. Na semana seguinte, já marquei um chá lá em casa. E aí, ali a gente começou a estudar e procurar coisas que pudessem nos ajudar. E foi uma bênção. Foi tudo assim, tão lindo, sem vulgaridade, sem pornografia, sabe? Então, eu senti que era algo que as mulheres precisavam. E aí, me fala uma coisa, continua, peraí que eu tenho uma pergunta. Eu tô cheia de perguntas. Gente, já tem umas 10 perguntas aqui. Calma, que eu não vou colocar de vocês sem. Ó, eu li o livro, eu anotei. Deixa eu primeiro, que eu já. Vai. Continua, fala. Então, o que acontece? Quando eu vi essa necessidade, eu comecei a buscar mais informação sobre o que a gente precisava, o que eu gostaria de saber, entendeu? Eu comecei a ficar, vamos falar assim, curiosa. Falei, gente, tem mais coisa nessa vida, nessa área sexual também, quero aproveitar mais. E nessa minha procura pelo conhecimento, eu descobri que eu tinha um bloqueio. Que eu não conseguia ultrapassar aquele limite, aquele nível onde eu estava com meu marido, porque eu tinha um bloqueio que tinha acontecido lá na minha adolescência. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de falar desse bloqueio, você falou uma coisa muito interessante. Você estava num congresso cristão, tá? E eu acho que não é só o cristianismo. Eu que já frequentei tanta religião, eu não lembro de ter ido em congresso até de outras religiões e poder me inscrever para falar, para entender mais sobre sexualidade. Você sente essa carência? Com certeza. Mas acontece assim, eu acho que nos últimos 3 anos a igreja tem tido mais abertura para isso. 3 anos? Os últimos 3 anos? Nos últimos 3 anos. A gente tem, em algumas igrejas, os cursos para noivos, para aquelas pessoas que vão se casar. E aí eles dão uma pincelada no assunto. Entendeu? Eles falam o que é o sexo, por que o sexo é sagrado no casamento, enfim. E às vezes dá um pouco de anatomia, dependendo do curso aonde você vai. Então, esses cursos são muito válidos, mas eles não têm muita informação, vou falar assim, uma informação ABC para você entrar, vou falar assim, para você ter um orgasmo. Eu vou falar bem claro, assim,
Não te Mas é para ensina. falar. Não, gente, doidas, eu tô avisando pra vocês lerem esse livro. Doidas! Uma coisa. Não, eu tava. Gente, tem até anatomia aqui nesse livro, Tem eu vou foto, tem falar. figura aí. Tem figura, tem figura. E como eu te falei, trabalhando com mulheres aqui nos Estados Unidos com uma dificuldade enorme. Eu queria que você falasse assim, antes da gente entrar nos seus próprios bloqueios, que eu acho muito interessante a gente mais para frente entrar nisso, se você pudesse resumir, tá? 3 bloqueios ou crenças que você viu trabalhando como love coach, Aham. ajudando mulheres que você percebeu que impede a mulher de ter, e o homem, porque se a mulher não tem uma relação sexual satisfatória, o homem também não está tendo, Sim, né? sim. Porque é uma intimidade, é uma verdade. Quais os 3, se você pudesse resumir, 3 bloqueios ou 3 3. crenças que impedem as mulheres de terem uma vida sexual satisfatória, quais são eles? Doida, pega, Ó, a campeã, vamos falar assim, a campeã Tá. entre todas as, vamos falar todas as mulheres, não, a maioria, né, que tem esse É. tipo de problema, é a falta de conhecimento da anatomia do corpo humano. Hum, É saber como que funciona o corpo, aonde é que toca, como, o que é o próprio orgasmo. Muitas mulheres não sabem. Às vezes já tiveram orgasmo e nem sabem que aquilo era um orgasmo. Então é a hum, falta de conhecimento do corpo. Eu falo assim, no meu livro eu falo, não precisa ser nem médico, não precisa ser médico, entendeu? Você não precisa ter uma graduação de medicina para saber o que, que é essa anatomia sua. Mas você é. precisa saber ali o básico. Aonde que é? Muitas pessoas falam, por exemplo, é a vagina, né? É todo. Não. A vagina é o nome, vamos falar assim, geral que a gente fala, mas é a vulva, entendeu? Então, já Hum, começa por aí, é saber que é vulva. Muitos homens não sabem, é a vagina. Não, é a vulva. O todo é ali a vulva. Então, o tá, autoconhecimento seria o número 1. tá. Segundo, abuso sexual. Muitas mulheres foram abusadas sexualmente ou na infância ou na adolescência, ou às vezes na vida adulta, e isso bloqueia a vida sexual, porque na hora que você vai, na hora que a pessoa que foi abusada, na hora que ela vai para a cama, ela pensa, agora é a hora do meu castigo, agora é a hora da violência, agora é a hora que eu vou sofrer, vamos falar assim. Ruane, você falou uma coisa tão legal, gente. E como eu te falei, eu fui muito sincera, eu fiz um stories, porque assim, eu peguei o livro e falei, nossa, é um livro pequeno. Mas eu Uhum. achei, eu falei assim, não julgue pelo frasco, porque os melhores perfumes são nos pequenos frascos. Você põe muita informação, mais do que eu imaginava, assim, Aham. realmente. E você fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostaria que você passasse para as mulheres que estão nos assistindo agora. E homens também, quando você explica o motivo que a mulher, por exemplo, que foi abusada Aham. sexualmente, o que acontece com o cérebro? Aquela parte que você fala que o cérebro, ele... Explica isso, a parte que você explica por que esse Sim. cérebro vai trazer essa imagem na hora. Achei tão É. interessante, uma simplicidade que você explicou para o leitor, né? Para entender por que a gente traz esses traumas, né? Explica aí, essa parte eu Então, eu achei vou muito falar, legal. eu vou falar assim por mim, porque Tá. esse foi o meu bloqueio. Foi o abuso sexual que aconteceu na infância. E eu casei com um homem maravilhoso. Eu já tinha 7 anos de casamento. E aí, quando eu descobri que eu tinha esse bloqueio, porque a mente, o cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele cauteriza, não cauteriza, mas ele anestesia aquele lugar ali do trauma para que você consiga sobreviver. É um modo de sobrevivência, né? E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a leitura de livros e tal, eu descobri não, eu lembrei que eu tinha sido abusada com 15 anos de idade, faltando uma semana para o meu aniversário de 15 anos. Um rapaz falou comigo, um conhecido da família, que frequentava a minha casa. Ele falou assim, vou te levar na minha casa porque eu tenho um presente de aniversário para você. Como eu estava acostumada a sempre ir na casa dele, tudo, eu fui mais uma vez. E cheguei lá e eu tinha um belo de um abuso de presente. E aquilo, na minha mente, o que que aconteceu? Foi a primeira vez, aquilo se repetiu várias vezes e eu não conseguia fugir daquela situação. E eu sempre achava, o abuso traz isso na nossa mente, que você é culpada, é você que está provocando isso, você não é a vítima, você é a que está causando essa dor, você é que está cometendo esse crime, vamos falar assim. Então, na minha mente, eu era culpada, eu tinha deixado acontecer. Eu não sabia nem dar beijo na época, então, não sabia nem beijar. Imagina, cometer algo assim. Enfim, quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar a minha mente. E aí, eu entendi que
eu não era a culpada, eu era a vítima, entendeu? Então, existe um espírito por detrás do abuso que faz com que você se sinta a culpada, entende? E aí vem as ameaças por detrás, né? Porque a pessoa, geralmente, o abusador, ele te ameaça. Então ele fala, ó, se você contar pra alguém, vai ser ruim pra você, ou eu vou te matar, enfim, aquelas coisas, né? Aquela violência. E na hora que eu ia pra cama com meu marido, 7 anos de casada, um marido maravilhoso, super carinhoso, o que eu pensava? Agora é a hora da violência. Agora é a hora do abuso. Entende? Então, por mais que meu marido me tratasse assim com amor, com carinho, com paciência, e no meu inconsciente já acionava aquilo ali e já me bloqueava. E eu não conseguia fluir. Imagina 7 anos de casado, olha o tempo que eu perdi pra ser feliz. Nossa, eu tô de boca aberta quando eu li o teu livro, e eu acho que as mulheres estão aí realmente impressionadas com o que você passou. É uma tristeza. Você sabe, todo mundo está sabendo que o abuso aumentou absurdamente no Brasil, no mundo, na pandemia. Sim. Eu trabalho há 20 anos com isso, eu já fiz terapia com mulheres que passam por isso. E eu gostaria, Ruane, antes da gente continuar, assim, porque é o que eu falo, essa live Doidas por Deus, eu escolhi cada mulher a dedo, você é a primeira que está iniciando, porque eu sinto assim, a gente tem que lembrar que antes da gente querer o topo da montanha que uma pessoa está, a gente tem que entender o vale que ela passou. E Deus é o Deus que está no topo da montanha e Deus é o Deus que está no nosso vale. Você acabou de falar um momento de vale da tua vida. Eu tenho uma filha de 14 anos, meu coração, eu quero chorar aqui de imaginar a dor que essa menina, que essa adolescente passou. Mas eu sei também quantas mulheres estão entrando em contato comigo. Eu até comentei com você no telefone, uma mulher semana passada me falou, meu marido está abusando sexualmente da minha filha de 8 anos. E, claro, nós vamos indicar para ela organizações no Brasil que possam ajudá-la. Antes da gente continuar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Se alguém está nos assistindo agora, ou que a filha está passando, ou que ela está passando abuso físico, né, emocional também, que não dá para mostrar as marcas, que conselho você dá para essas mulheres? Que você que passou por isso. Eu acredito que a primeira coisa que você tem que entender é que você que você é a vítima, mas que você não precisa mais ficar nesse lugar de vítima. Você pode sair dessa posição para uma posição de vencedora, de uma mulher que está saindo dessa posição de cativeiro e que vai ser livre. E você precisa buscar ajuda, seja ela espiritual, seja ela como terapia. Você precisa de uma pessoa para contar para uma pessoa de confiança, né, que você confia aí, e se abrir para essa pessoa e buscar ajuda. E se esse abusador ainda está por perto, denuncie. Você tem que denunciar, porque da mesma forma que fez com você, pode estar fazendo com outra pessoa. Então eu falo assim que quando a gente busca ajuda, Cris, o Senhor, ele é fiel e traz ajuda. Eu falo que o meu marido foi uma bênção na minha vida, porque ele me abraçou assim, ele viu a minha fraqueza. E ele me abraçou e falou assim, nós vamos andar juntos. Durante 1 ano, foi ali orações, palavras de incentivo, de encorajamento. Um próprio homem, imagina a figura do próprio homem, que era aquele abusador. Agora Deus trouxe um homem que veio trazer cura, veio derramar cura no meu coração. Sabe, eu vejo o carinho de Deus. Eu creio que essas mulheres aí que estão passando por isso podem ter essa mesma cura, podem receber, porque o Senhor deseja curar. Então, se você está vendo essa live e você passou por isso, não é por acaso que você está aqui. O Senhor tinha esse dia marcado para você. Então, que você seja curada, receba a cura do Senhor. O Senhor manda te dizer que naquela hora do abuso, Ele estava ali, Ele nunca te abandonou. Ele estava ali com você. O dia que você chorou, Ele estava chorando com você. O Senhor conhece a sua dor, conhece o seu coração, mas Ele tem uma cura abundante. A Bíblia diz que o Senhor pode fazer a glória da segunda casa maior do que a primeira. Então é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que lindo, que lindo. O que eu gostaria eu queria apagar os comentários até para as pessoas verem melhor, mas eu quero que esses comentários continuem, porque... Nossa, eu estou emocionada, desculpa. Eu estou emocionada porque quando eu li o teu livro, uma das partes que mais me chamou a atenção é a parte que você fala que você trabalhou no perdão.
Uhum. em perdoar esse homem que te abusou. E me lembrou uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é quando José é vendido pelos irmãos como escravo, Sim. né, para o Egito. E no fim a história mostra que ele estava enviando José para o lugar que realmente Deus queria, estratégia, onde ele se tornou imperador. Mas eu acredito que José só entrou nas páginas da Bíblia essa história não porque ele foi vendido como escravo e se tornou imperador do Egito, né? Mas Uhum. porque ele teve a capacidade de perdoar todos os irmãos. O perdão é E, muito e eu importante, li Cris. aqui, eu li ali, mas eu como mulher, eu como mãe de uma filha adolescente, eu como humana, me desculpa, como você conseguiu perdoar e como a gente. O que você pode falar sobre isso? Eu nem toco nesse assunto, porque eu não sei nem o que. Como você fez esse trabalho de cura para perdoar um homem que te abusou sexualmente? Fala sobre isso, porque para mim eu não consigo. Eu tive contato com essa pessoa novamente anos depois. Eu já era casada e quando eu vi esse senhor, eu tremia de cima e embaixo, Cris. Eu tremia de cima e embaixo, assim, aquela. E aí eu contei para o meu marido, eu falei, foi aquele homem, foi aquele homem. Na mesma hora a gente foi embora do lugar onde a gente estava e eu falei, Senhor, o Senhor precisa me curar. O Senhor precisa me curar. E aí foi então que eu entendi que eu precisava liberar esse perdão. E a Joyce Meyer fala uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que perdão você tem que perdoar, não é uma escolha, você precisa perdoar, né? Você não tem escolha se perdoa ou não, você perdoa, entendeu? Você escolhe, não é que você não vai sofrer mais, você escolhe perdoar. E a Joyce Meyer fala uma frase muito interessante, que o perdão, perdoar não significa, pedir perdão ou perdoar não significa que você esteja certo ou errado, mas significa que você está livre. Então, para mim, essa é a minha frase. Eu tô livre. Eu perdoei, eu abençoo. A Bíblia diz pra gente abençoar os nossos inimigos. Eu abençoo a vida desse senhor e eu tô livre. Entende? E eu assumi essa postura de não ser mais a vítima. Eu não sou mais a vítima, eu sou a vencedora, porque eu consegui sobreviver a isso. Eu passei, já passei. Então, vamos continuar. Bola pra frente. Entende? Então, eu acho que pra mim, acho que essa é a chave. Nossa, mexe aqui com a gente. Eu acho que talvez por isso que você se identificou muito com a história da Joyce Meyer, né? Vocês têm histórias parecidas. Não é à toa que eu trabalho com ela há 16 anos. Nossa. É bem parecida a nossa história. Você sabe que eu acho que eu te contei isso. Quando eu tive meu encontro com Cristo em 2010, ela era minha pastora pela televisão. Eu adoro o jeito dela. E um dos momentos mais fortes que eu lembro que eu chorava foi quando ela conta o abuso que ela teve com o pai e Deus pedindo para ela trazer o pai para dentro da casa dela e cuidar do pai. Foi muito difícil. Sim, isso mesmo. Né? Ela cuidou quando o pai estava, né, já morrendo, ele aceitou Jesus ele pediu perdão, enfim. A Joyce Meyer teve uma conferência, acho que ano passado. Ela falou assim, gente, eu nunca falei isso em nenhuma conferência, mas eu vou falar. Porque hoje eu tenho essa autoridade para falar. E ela disse assim, hoje eu posso olhar para trás e falar assim, Senhor, obrigada por ter permitido eu ter sido abusada, porque senão eu não estaria aqui com esses milhões, milhões de mulheres sendo curadas através do meu testemunho. Então isso é muito forte, é muita ousadia poder falar isso, né? Nossa. Porque você trazer a sua dor à tona e fazer com que Deus deixe usar, né? Você deixa Deus te usar através da sua dor. É muita coragem. Muito. Muito obrigada. Obrigada de coração. Imagina. Eu sei que não é fácil falar sobre isso. Obrigada. Então, esse é o segundo, né? O bloqueio, o que a pessoa passou, o passado dela e como isso influencia a vida sexual. Então, bora pro terceiro. Qual é o terceiro? Terceiro, eu falaria religiosidade, Cris. Vamos falar assim, uma pessoa que nasce no evangelho ou que casa e aceita Jesus ali, eu acho que Ruane, só para falar, porque tem uma colega minha que está assistindo e a família dela é ortodoxos, né? Que fala, eu sei que ela está assistindo a gente e assim, quando a gente fala de religiosidade, tenho amigas que estão assistindo aí, são muçulmanas também, tem duas que eu vi. Então, assim, isso faz parte de muitas religiões. É claro, você está falando da sua história porque você cresceu no cristianismo. Mas eu já trabalhei com mulheres muçulmanas que tiveram a mesma
a religiosidade que entrou no caminho, né? Entrou assim para bloquear a sexualidade. Eu tive mulheres, o judeu mais ortodoxo, que assim, e assim, por isso que eu quero aumentar isso, porque tem muitas mulheres de várias várias religiões que religiões. acabam deixando isso como um bloqueio, né? E a religião é para libertar. Vamos Com dizer assim, né? certeza, Não, com mas certeza. continua O que que falando. acontece, Cris? Olha o cérebro, como ele funciona. Você aprende, vamos falar assim, você aprende sobre... Se eu falo com você a palavra família, tudo que você sabe sobre família vem em segundos na sua mente, em milésimos de segundos. E aquilo que é importante para você, você libera aquele pensamento e você começa a pensar. Nossa geração, a gente cresceu pensando, sendo ensinado assim, não, sexo é só pro casamento. Não pode falar em sexo agora, sexo ó, é sujo, sexo antes do casamento é sujo. Então essa é a ideia que entra. Sexo antes do casamento é sujo. Por quê? Porque você só pode fazer sexo dentro do casamento. Então fora é sujo. Mas isso é uma mentira, porque sexo ele não é sujo. Sexo foi criado por Deus. A gente tem até uma palestra que a gente fala, sexo não foi criado na China, não foi criado nos Estados Unidos, sexo foi criado no céu, foi criado pelo próprio Deus. Só que a gente pensa, porque a gente não pode fazer sexo antes do casamento, o sexo é sujo. Então entra na religiosidade, entendeu? E é a pura mentira, porque não é sujo. A questão é que a gente crê que o sexo é sagrado dentro do casamento. É por isso que a gente não faz fora. Mas o sexo é bom. Sexo é bom. Não tem como discutir. Sexo é bom, é maravilhoso. Entendeu? Então a gente cresce com aquela religiosidade. E aí, na hora que você casa, tem outra coisa. Antes de você casar, você não pode saber nada sobre sexo, porque sexo é sujo. E aí você casa, no dia que você casa, eles falam assim: ah, agora você tem que saber tudo sobre sexo. Vai lá. Vai lá e vai. E aí você fica perdida, porque você não sabe, você não estudou antes, você não teve uma preparação. E aí, na hora H, quando você começa a ter lá intimidade com o seu cônjuge, o que acontece? O cérebro ativa aquela memória. Sexo é sujo, sexo é ruim, sexo não pode. E aí você trava. Entendeu? Mesmo sabendo que ali agora você pode, que o sexo é bom, entendeu? Mas o cérebro trava. Então, é a religiosidade, essa questão. E muita coisa também, às vezes, de achar que tudo é pecado. Entendeu? Que as coisas que você faz ali é pecado. Por exemplo, lingerie vermelha. Não, lingerie vermelha, o vermelho é do diabo. Imagina, gente, quem criou o vermelho? Quem criou o vermelho? Foi Deus, olha lá. Foi Deus que criou o vermelho, né, Cris? Toda linda. Amor, eu fui te entrevistar, eu falei, eu tenho que caprichar no look. Isso aí, eu pus os barrões aqui também. Batom vermelho. Eu nunca uso batom vermelho, eu falei, vou pôr batom vermelho. Tá linda, ficou linda. Mas aí o que acontece, Cris? Essa religiosidade de achar que tudo é pecado. Que você tem que fazer só aquela posição de papai e mamãe. Você entendeu? É só aquilo ali. E aí entra numa rotina, a mulher começa a fugir, porque arroz com feijão todo dia enjoa. Não é assim? Daqui a pouco eu quero que você dá algumas dicas que você dá aqui para pimentar o casamento e caprichar nesse arroz com feijão, né? Por favor, fazer uns molhos, vamos apimentar. Mas antes de chegar nessa parte, que eu sei que a mulherada já tá assim, para nada! Calma, doida, calma, vamos deixar o melhor no final. Você fala uma parte no seu livro aqui que eu acho muito interessante, eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto. Trabalhando muitos anos com mulheres que vêm de relações abusivas, uma das minhas mentoras, a Rosana do Brasil, que tem a organização Recomeçar, que eu já trouxe aí no Brasil, já fizemos vários... trazemos consciência para essa fundação, porque eu conheço eles há 20 anos, eles cuidam de mulheres no Brasil no último estágio de abuso, quer dizer, tem que tirar a mesma mulher do estado, tem que tirar o filho e tal. E um dia eu estava conversando com a Rosana no telefone, eu falei, como é que a gente acaba isso? Fala, Rosana, o que a gente faz? Eu nem lembro se ela está assistindo a gente, ela conhece, lembra essa pergunta? E ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, ela falou assim, Cris, vou te falar uma coisa que dói como mulher e como mãe ouvir, mas o que a gente tem que entender que a maioria desses meninos que se tornaram abusadores, que eu nem chamo eles de homem, né? Eles ainda não são homens, eles continuam meninos, muitos deles, a maioria deles, né? A gente tem uma sociedade que a mãe
geralmente é a que está em casa, que está cuidando, o pai geralmente trabalhando, mesmo a mãe trabalhando, é aquela que passa, que educa, o pai também, mas a ação da mãe é muito forte. E ela fala assim, quando a mãe vira e vê, aceita um berro do pai, ela fica quieta quando o pai humilha. Tanto que você sabe que o ciclo mostra que o homem abusador acaba criando meninos abusadores. Sim. Então, quando a mulher aceita uma relação sem respeito, né? Uma relação onde ela totalmente é colocada para baixo, ela está ensinando para esse menino que é assim que se trata uma mulher também. E lógico, o homem, né? Sem dúvida, o homem tem essa. Então ela fez assim: a mãe teve uma campanha, acho que foi há 5 anos no Brasil, que eles fizeram vários folhetos ensinando mulheres. Né? Ensine seus filhos, né? Ensine os seus filhos. E eu achei até triste, até morando aqui nos Estados Unidos como você, que eu falei que interessante que elas fizeram os folhetos para as mães e não para os dois, né? Para o pai e para a mãe. Para o pai e para a mãe, né? Então, eu acho que a função do pai, e aí pegando o que a Rosana falou, eu quero trazer a figura do pai para mostrar para esse filho como é que se trata uma mulher, é fundamental. Tratar sua mulher com respeito. Eu queria que você falasse, que você fala uma parte aqui, uma frase muito bonita, que você fala assim, nós temos que, eu até marquei aqui, transformar meninos em homens, né? Uma coisa assim. E o que o seu marido fez? Né? Você fala tão bem do teu marido, e eu vou contar uma fofoca. Não sei se é fofoca, eu vou contar uma história que aconteceu Isso, uma aí. história. Uma história. Eu conheci o teu marido brevemente num café. A Gi me apresentou ele quando ele trouxe seu livro. E o olho dele brilhava, falando de você. Não, estou falando, brilhava. E ele falou assim, não, porque minha mulher é linda. E aí ele falou, e minha mulher é hot. Minha mulher... E falou. Aí eu cheguei em casa, não aguentei. Liguei pro meu marido, falei assim, como você me apresenta para as pessoas? Aí ele olhou, por quê? Por que você fala de mim? Aí eu contei a história. Aí a gente virou uma piada interna entre eu e meu marido, que ele começou a brincar aquela semana. Tava passando o lixeiro para pegar ele. Você quer que eu fale pro lixeiro que você é linda? Você quer que eu fale que eu sou hot? Então, seu marido... Olha, a hora que vocês dois escreverem um livro, ele vai colocar muito casamento em trouble. Porque ele vai... O que o seu marido fez para te ajudar a curar? Você fala muito que o seu marido foi paciente com você. Sim. Que o seu marido foi um mentor. Para homens que estão nos assistindo, que tem mulheres que estão numa situação também onde elas não conseguem ser livres sexualmente, que elas amam o marido. Porque esse é o tema, né, gente? Essa plataforma, muitas mulheres, eu sei que muitos homens estão seguindo, porque as mulheres chamaram. Então, o que o seu marido fez que você pode estar compartilhando, que outros homens podem ter como exemplo? Olha, eu acredito que meu marido veio de uma cultura assim, ele nasceu na Nicarágua, ou seja, ele tem a cultura latina, mas ele cresceu nos Estados Unidos, ele tem as duas culturas. E ainda é um estudioso da palavra, é um pastor, né? Então eu acho que ainda tem a unção. Eu acho que juntou tudo, virou uma mistura maravilhosa. Porque ele é já um homem muito sensível, ele é um homem de temperamento, paciente, misericordioso. Mas eu acho assim que a diferença na vida dele é que eu acho que essa misericórdia que ele tem, eu acho que foi essencial para mim, sabe? Porque ele olhou para mim e falou assim, não, eu vou cuidar de você. Entende? Ele desempenhou o papel mesmo de homem. Porque a Bíblia diz que o marido, ele tem que dar a vida pela esposa como Jesus deu a vida pela igreja. E ele fez isso. Entendeu? Ele parou e falou assim, não, eu vou te ajudar. Nós vamos vencer isso. E outra coisa, Cris, eu esqueci de contar que no livro eu não falo. O meu marido também foi abusado com 5 anos de idade. Por conhecidos. Ele foi abusado. Então, assim, ele passou por uma cura, ele estudou no seminário, e lá no seminário ele passou pela cura. Então, quando ele veio, quando eu entendi que eu tinha passado por esse processo, que eu tinha sido abusada, ele já sabia o que fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que é o amor e cuidado ali, é a oração. Ele orava comigo, ele trazia palavras de encorajamento, que eu acho que essa mulher precisa ter, resgatar o meu valor, entendeu? Falar, olha, você é preciosa,
Você não foi uma mulher, você não é uma mulher para ser usada, não. Você é uma mulher para ser elogiada, honrada. Eu acho que é por isso que ele me elogia tanto hoje. Então, assim, ele me colocou para cima, entendeu? Ele não trouxe julgamento, condenação, mas ele trouxe amor, misericórdia e cuidou de mim. É como se eu tivesse toda machucada, ele foi lá e tratou das minhas feridas. Foi isso. Gente, e quando o seu marido vai ter o curso para homens, que dia sai? Todo mundo fala isso. Rolando, você tem que colocar seu marido para falar. Ó, E ele é uma bênção. porque você acabou de lançar, né, no canal um programa, um programa de... Bom, eu vou fazer isso, né? Peraí. Escreve, Ai, peraí, que minha letra é muito... Fala do seu canal, que você acabou de lançar na maior plataforma de vídeo do mundo. Fala aí. Então, esse canal, a gente tem como objetivo, Cris, trazer um lugar seguro para as mulheres cristãs, entendeu? Um lugar, não digo só as cristãs, mas um lugar seguro. Isso aí. Nesse canal aí, você pode entrar lá, Roane Belo, você vai se inscrever lá e vai, e vai ser abençoado. Ô, Cris, o nosso objetivo é ajudar as pessoas, porque existem outros canais maravilhosos com muitas informações, mas se você não tem cuidado, como eles não são baseados na palavra de Deus, eles acabam se tornando vulgar, acabam banalizando certas coisas no sexo e acabam mesmo trazendo uma ignorância mesmo para o povo, sabe? Eu acho que a banalização do sexo é a pior parte. Sabe, que sexo pode tudo. Eu acho que perde aquela coisa, aquela essência do sexo, o que é bonito, o que é puro, sabe? Acaba banalizando, vira qualquer coisa. Entende? Então, assim, para nós, o nosso objetivo é trazer um lugar seguro onde as pessoas tenham informação correta, baseada na palavra de Deus, porque esse é o nosso fundamento de vida, entendeu? Então, se inscreva lá que vai ser bem demais. Maravilha. Ruane, antes de eu te continuar, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de procurar o marido? Por que elas têm dificuldade? Eu acho que é muita vergonha. Eu acho que vem dessa geração que não foi ensinada sobre sexo. E aí acaba achando que é só o homem que tem que ter a primeira reação, entendeu? O homem que tem que ir lá e buscar. O homem que tem que ir lá e conquistar. E não é assim. Muitos homens gostam que a mulher venha e fale, vamos lá hoje, entendeu? Eu acho que é uma falta mesmo de informação, sabe? Até às vezes a cultura que a pessoa foi criada. Né? Eu acho que é mais por esse lado aí. Vamos chegar, gente. E vem cá, você que vem de uma família tão tradicional, principalmente no cristianismo do Brasil, uma das maiores igrejas do Brasil, como é que foi quando você saiu como love coach falando de sexualidade? Todo mundo aceitou, você recebeu crítica? Como é que foi isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha família, eu acho que é a família que fala mais de sexo na mesa do que qualquer outra família. A minha família é uma família muito de piada, sabe? Eles gostam de piada, eles gostam de piada não, de fazer piada um com o outro. Eu lembro, assim, dos meus tios, a gente ir pra praia e aí eles... uma casa só pra família inteira, imagina, 20 pessoas na mesma casa. E aí não dá para os casais, né, os casados lá se divertirem. E a gente passava 15, 20 dias na praia... Então tinha que dar conta do recado, né? Aí cada dia de manhã todo mundo ia pra praia. Aí um casal falava assim, não, eu vou ficar aqui vigiando o feijão. Imagina, vigiando o feijão. E a gente ficava, feijão, mas nem tá cozinhando feijão. E beleza, a gente ia pra praia. Aí daqui a pouco outro casal da família ia, eu acho que o feijão tá queimando, a gente vai lá ver. E aí eles usavam desses artifícios, dessas palavras assim engraçadas para poder proteger a gente, né? Mas hoje a gente entende, era pura piada. Então, assim, a minha família é uma família assim, eu não tive uma educação sexual, vou falar assim, meu pai sentou comigo e explicou de onde os bebês são feitos e tal, mas
não passou muito disso, entendeu? Foi só mais ou menos isso aí, que eu acho que é por causa da geração que ele veio também, enfim. Sim. Mas a minha família já é uma família que tirava sarro, vamos falar assim, tirava sarro da situação, entendeu? Contava abertamente, não tinha muito, não limite, assim, mas não tinha, como é que eu posso dizer? A gente não se intimidava pelo assunto, entendeu? Então foi maravilhoso na hora que eu falei que eu ia começar a falar sobre sexo. Comecei a ensinar minha mãe, minhas tias ali na mesa, e elas ouviram, e tudo foi lindo. Então foi ótimo. Gente, é muita pergunta aqui. Eu tenho umas 8 muito interessantes, mas eu vou escolher algumas, tá? Olha aqui. Como eu posso, Ruane, me sentir segura na hora do sexo? Eu me sinto feia, acima do peso e com autoestima baixa. Olha, eu acho que isso aí você tem que trabalhar a sua mente, a maneira como você vê. A Bíblia diz assim, a maneira como o homem, aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então, o que você pensa de você? O que você tem pensado? Ah, eu sou feia, eu sou gorda. Não, muda seu pensamento. Ah, eu sou linda, eu tenho meu valor. Eu tô gordinha agora, mas eu vou começar a emagrecer se você precisar, se você sente que precisa disso. Ah, mas eu vou emagrecer, eu vou conseguir, eu sou linda. Mesmo com essa bainha aqui, eu sou linda. E outra coisa, gente, a mídia põe uma pressão em cima da gente, falando que toda mulher é perfeita, né? Aquelas mulheres da capa de revista. Mas, ó, se eu tirar meu filtro aqui, se eu tirar minha maquiagem aqui, você vai rir da minha pele. Entendeu? Então, assim, cada um tem aquela parte onde às vezes não tá confortável e tudo. E você tem que se aceitar. Entendeu? Saber que você é obra-prima de Deus. Você é a Mona Lisa de Deus? Isso é lindo. Então é autoaceitação. Você sabe quando a gente fala Deus fez tudo tão perfeito que o cérebro do homem é tão diferente do nosso que o homem ele não vê as árvores, ele vê a floresta. A gente vai ver mas o cérebro dele, por isso que ele não vai ver a meia que tá aquela meia. A gente vê a celulite, vê o homem, tá vendo? Então, quando você entende que o cérebro é diferente, o seu marido não tá focando na gordurinha, é na floresta, né? E a gente esquece disso. Deus faz tanto perfeito que ele sabia que nossos hormônios iam mudar, que a gente ia pegar, tem mais tendência, né, de pegar gordurinha aqui do que o homem. Aí Deus falou assim: deixa eu dar um cérebro que tem dificuldade em foco, né? Para ele ver. Então, mas a gente acha que o homem nos julga como a gente se julga. Sim. Você não acha? Com certeza. Acho que isso é um problema. Gente, tem tanta pergunta interessante. Tem uma aqui que eu quero fazer para você. Peraí. Gente, falta 15 minutos. Eu tive 2 bebês e eu sinto que eu não tenho libido. Eu não sinto vontade nem de namorar. Ok, vamos falar primeiro aí, ó. Se você tá tomando anticoncepcional, você acabou de ter bebê, às vezes pode, né, começar anticoncepcional. Anticoncepcional é para não ter filho mesmo, porque você perde a vontade total de fazer sexo. Então, o maior inibidor de sexo é o anticoncepcional. Você tem que avaliar isso, né? Ver se sua testosterona tá baixa aí. Mas uma coisa interessante é você ver o seguinte: você tá com 2 crianças pequenas, o cérebro tá onde? Eu preciso cuidar dessas 2 crianças, elas precisam de mim. Eu sou aquela pessoa que vai fazer eles sobreviverem na vida. Então, esse é o seu foco agora. Então, realmente tem que ter muita paciência para quem tem filho pequeno, porque é uma fase. E só que você tem que entender que essa fase não é permanente. Ela vai passar. Entendeu? Então, foca-se, isso vai passar. E aí, você, dentro dessa estação, você tem que aprender a viver. E aí, o que eu recomendo muito é treinar a sua mente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um bracelete, eu tenho até um aqui. Você vai pegar um bracelete, você vai colocar no seu braço. Eu adorei. Geralmente, você fala isso no livro, isso é muito interessante. Isso aqui a neurociência explica. Vamos supor que você está querendo um carro Ford vermelho. Você nunca viu esse carro na vida, mas se você põe na sua cabeça que você quer um Ford vermelho, você vai começar a andar pela rua e você vai começar a encontrar um Ford vermelho. Por quê? Porque você pôs na sua mente que você quer um Ford vermelho. Então, o que você vai começar a colocar na sua mente? As cenas lindas de você e seu marido juntos, beijando, abraçando, transando. Então, você vai começar a pensar naquilo. Então, põe o bracelete no braço e toda vez que você olhar e lembrar, ver o bracelete, você para e pensa: ah, meu marido, eu ali beijando. 30 segundos, pode ser 30 segundos. Depois você até aproveita e ora: Senhor, abençoe meu casamento. Senhor, abençoe meu marido. Eu ponho fogo na cueca, na calcinha.
Então, é um treino na mente. E você vai ver que com esse treino, você vai começar a querer mais sexo. Porque você precisa treinar a sua mente a pensar mais em sexo. Você tá pensando em quê agora? Em filho. Então, você tem que pensar em sexo. Gente, eu achei isso fantástico. E você fala no seu livro que você fala a história que você começou, que você perguntou pro seu marido se homem Eu falei realmente. assim, o que que acontece? Comecei a estudar lá para ver se, né, apimentar minha cama. E aí li um livro lá falando assim, os homens pensam em sexo o dia todo, todos os dias. Eu falei, que é isso? Que mulher vulgar. Aí peguei um livro cristão de um pastor e psicólogo, terapeuta. E um terapeuta. E aí eu falei, e no livro ele falava a mesma coisa. Eu falei, que é isso? Esse pastor precisa renovar a mente, misericórdia. Aí eu falei, o que você quer saber? Vou tirar melhor de 3 aqui, eu vou fazer com meu marido, porque eu sei a vida dele, eu sei os frutos que ele tem dado. Então, a melhor pessoa vai ser meu marido. Fui lá e perguntei, e aí, você pensa em sexo todos os dias, o dia inteiro? Ele falou, com certeza. Eu, meu Deus, o que é isso? Você não tem nada pra fazer, não? Vou te dar roupa pra lavar, menino pra criar. Lava minha calcinha! Eu lavei essas cuecas! Pelo amor de Deus! Mas aí eu fui entender que realmente é a forma como o cérebro é linkado. E aí a gente tem a amígdala lá do homem, que é um pouco maior do que a da mulher. E ele tem esses... Como o homem é visual também, por onde ele passa, ele tem essas vamos falar assim, esses trigs, como é que fala? Esses... Ai, as duas que... As duas americanizadas aqui. Estalos, não. São esses estalos, assim, esses gatilhos. Gatilhos, isso. Gatilhos. Eles têm esses gatilhos sexuais, então é por causa disso, entendeu? Não, é por causa que o cérebro... Pera lá, o cérebro foi pera feito. lá. Então, você vende esses braceletes? Então, geralmente, esses braceletes vinham com o livro, mas agora a gente não faz mais. E assim, eu indico que coloque qualquer bracelete, de preferência um que você acabou de perder mais de 300 mulheres comprando esse bracelete. Olha, essa editora aí acabou de perder, porque eu já ia terminar aqui, ó, e correr, porque ainda mais você vem e fala abençoado. Na hora que você falou fogo na cueca, ungido, Deus dá fogo na cueca e fogo na minha calcinha. Eu falei, gente, onde tá esses braceletes ungidos? Ô, amiga, não faz isso com a gente. Vamos lançar esses braceletes. Vamos, né? Tem que voltar os braceletes. Eu acho que a gente tem alguns na loja. Vamos ver. Não, mas isso é fantástico. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Acho que eu sou mulher. Vai, deixa eu colocar os comentários aqui, pra vocês, senão as doidas ficam tudo brava comigo. Ah, porque você tirou os comentários por muito tempo. Tá bom, vai, doidas. Fala o que vocês quiserem aí, vocês brigam comigo. Ó, mas vamos ver uma coisa. O homem tem a amígdala um pouco maior que a mulher, então, né, tem toda aquela área mais primitiva do cérebro e tal. E a mulher tem o hippocampus maior que o homem, que é onde guarda as nossas memórias. Então, a gente vai lembrar daquela mágoa, daquilo que ele falou no Natal de 2001, e ele não te defendeu, que a mãe dele comentou aquilo. E aí, a pessoa vai olhar o bracelete, e ela brigou com o marido. Ela vai olhar aquele bracelete. Fala como é, porque a gente tem que falar isso, Rony. Você é uma coach de mulheres, trabalha com relacionamento, a vida acontece. Às vezes o marido não vai ser perfeito. E na maioria das vezes ele não vai ser perfeito. Ele vai te magoar. E uma coisa que existe nos Estados Unidos é o silence treatment, né? Não sei como nem traduz em português. Tratamento assim, do silêncio, né? O tratamento do silêncio, assim, meu marido brigou comigo, não tá me tratando bem, eu não vou fazer sexo. É greve de sexo. Greve de sexo. Vamos falar sobre isso? O que acontece? Eu acho que a gente tem que lembrar a importância do sexo e para que o sexo foi criado. O sexo, a maior conexão que o ser humano pode ter é a forma sexual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. A única forma da gente unir os espíritos, o corpo a gente une fisicamente. Mas as emoções a gente se ama, a gente cuida um do outro ali. Mas espiritualmente é só através do ato sexual. Então, quando a Bíblia diz, né? E tornarão-se uma só carne. Então, o sexo é um selo do casamento. Igual quando você vai na igreja e você faz a ceia do Senhor lá, você lembra, você faz menção do Senhor e você lembra da morte de Cristo até que Ele venha, né? Da ressurreição de Cristo até que Ele venha.
O sexo é para você se lembrar também da aliança que você tem com essa pessoa. Então, Uhum. o que você tem que fazer? Você tem que engolir seu orgulho e voltar lá na questão do perdão. Eu tenho que perdoar, não porque eu tô errada ou você tá errado, não, mas é porque a gente precisa ser livre, entendeu? A Uhum. gente precisa ter um relacionamento entre um e outro. Existe uma psicóloga que eu gosto muito, aliás, uma médica, e ela fala o seguinte, o hormônio da conexão, que a mulher, ela é emotiva. Então, justamente por causa dessa parte do cérebro. Então, ela consegue se conectar com o marido quando ele passa por ela e dá um beijo, ou quando ele fala alguma coisa com ela, ou dá um abraço, alguma coisa. Mas o homem, a conexão dele é feita na liberação do esperma, na ejaculação. Imagina. Uhum. Então, o que Uhum. que acontece? Quando não existe essa junção de corpo, não existe essa ejaculação, não existe conexão. Olha, Entendeu? Então, interessante. a gente tem que lembrar da importância do sexo. Sim, Entendeu? O sim. sexo não é tudo no casamento, não é. Mas é uma parte muito importante, que se não estiver funcionando, pode estragar o casamento. Sim, sem dúvida. Bom, eu te dei o meu livro Doidas no Divã, e quando eu cheguei no meu processo também de estar com depressão pós-parto, 40 quilos acima do meu peso, e eu lembro que até, como terapeuta, trabalhando há anos com mulher, eu mesma nunca tinha vivido o que era a falta de libido. Eu não sabia o que era isso, e eu lembro que eu não queria que meu marido me encostasse. E foi quando eu entrei em contato com o hormônio da paixão, que é o oxitocina, que é aquele que faz aquela Aham. conexão, que ele é liberado É isso através aí, é do o hormônio da toque. conexão. E esse hormônio ele é liberado através do beijo, assim, o beijo de língua, né? A gente, Uhum. a gente para de beijar de língua, a gente É para verdade. de ter. Então, assim, foi interessante aprender a trazer esse hormônio, não só na hora, né, do sexo, Uhum. mas o órgão melhor sexual é entre as É a orelhas mente. mesmo, é É, entre as com orelhas, certeza. porque a gente esquece disso, né? O toque, o falar. Olha, o seu trabalho é tão lindo. A gente só tem 4 minutos, mas eu queria fazer uma coisa que eu sempre faço, antes de fazer a minha última pergunta para você, que é toda live, quando eu tenho uma mulher especial, abençoada de Deus, eu dou um livro de presente. Então eu vou dar o seu livro de presente para uma Sim. sortuda. E quem não ganhar, corre lá e pega esse livro, que chama Apimentando o Casamento, junto com o livro Doidas no Divã. Eita! Eita, vai ser! Então o que Ó, você vai fazer? Tira uma foto nossa, vai, pra gente não sair assim, vamos. Vai, 1, 2, 3. deixa eu tirar aqui, ó. Peraí. Aí, peraí. Vai, gente. Peraí, Falsidade Cris, que desse eu saí fora. Instagram. Vou Peraí. fingir que é Vamos de assim. novo. Aí, ó. Peraí. Ah, não. Peraí. Vai, eu passei até batom. Eu nunca uso batom vermelho, gente. Vai, aproveita. Isso. Aí o que que eu vou Aê! pedir? Aí o que que eu vou pedir para vocês que eu sempre peço? Hoje em dia a gente recebe muita informação e o que faz a diferença na vida não é o quanto de informação você sabe, mas aquilo que Uhum. você faz com a informação que você recebe. Então eu quero que você poste no seu stories, marque @Cris Linares Oficial, marque Ruane Belo e coloque algo que você tirou desse bate-papo, uma única frase que Deus te tocou, que você vai carregar com você, porque assim você vai compartilhar essa única Isso. frase com quem não pôde assistir, ou mulheres que precisam assistir e receber essa cura. Né? Não existe Amém. cura sexual sem cura espiritual. Uhum. Eu quero te agradecer demais e quero te pedir um Eu que favor. agradeço. Se tem algo mais, além de ir no seu novo canal, @Ruanibelo. Aí nesse canal aí, Roane Belo, pode entrar. Eu estou No muito bem Instagram assessorada. também. Obrigada, Gi. Eu estou muito bem assessorada. Agora eu estou Ah, sabendo o que falar, o que me falar, para realmente isso, ajudar. Eu quero te, isso. te agradecer demais. Deus abençoe você, tua família, seu ministério, que você continue esse trabalho, porque é um trabalho poderoso. Né? Não tem Amém. coisa mais Obrigada. triste você estar casada e estar num casamento que ainda você se sente uma escrava, porque sem a liberdade sexual, a paz sexual, a Uhum. satisfação sexual, esse casamento ainda está pela metade, né? E Deus quer É verdade. abundância, Ele quer a gente inteiro, ela quer uma intimidade. Você é um trabalho lindo, lindo, lindo. Toda vez que você fizer um evento, por favor, compartilha, me marque, que eu compartilho aqui com as doidas, para a gente Com sempre te certeza. acompanhar, tá? Mas Tá o que eu queria bom. te pedir, você encerrar com uma oração. Uhum. E Com eu escolhi certeza. uma música, que é uma música muito conhecida, que é a música
que é Kim Walker, né? Uhum. How He Loves Us. Ai, que lindo. Como Deus nos ama. Nos ama. Porque por trás de todo trauma, de todo abuso, né? Tem um espírito de órfão que acha que foi separada do pai, que o pai não ama, que foi abandonada. E eu sei que tem mulheres que estão nos ouvindo agora que passaram por um divórcio, ou que foram abusadas, ou com palavras, ou sexualmente. Então eu quero assim que Deus nesse momento, Espírito Santo, te use, porque eu falei para você hoje, Ruane, a gente não precisa de mais uma live, a gente não precisa de mais um encontro de mulher, a gente precisa de Deus entrar na nossa alma, nos libertar das nossas escravidões mentais, emocionais, para a gente receber a vida em abundância que Ele tem com a gente. E toda mulher, a gente merece esse relacionamento de paz, de amor. Então eu vou deixar você encerrar com as palavras que Deus te colocar para toda mulher. Que receba o amor de Deus através dessas palavras. Obrigada pelo carinho, viu, Cris? Pelo convite. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por essas mulheres que estão aqui nos assistindo. E eu te peço que anjos ministradores do Senhor vão até elas agora, Senhor. Alcance a vida de cada uma delas. Senhor, mostra, Senhor, se existe algum bloqueio, se existe algo que precisa de cura, de transformação. Senhor, e o Senhor envie, Senhor, pessoas para ajudar. Senhor, pessoas que vão ajudá-las a sair desse nível. Senhor, em nome de Jesus, envia a tua cura, Senhor, que elas se sintam amadas, restauradas, que elas possam lembrar do valor que elas têm, Senhor. Que elas foram criadas como obra-prima do Senhor, ó Pai. Eu abençoo essas mulheres em nome de Jesus e declaro sobre a vida delas a libertação. Que elas não são mais vítimas, mas elas são vencedoras. Em nome de Jesus. Amém. Ai, linda. Deus abençoe. Obrigada, 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 Um obrigada. beijo, Cris. Compartilha essa live, põe no seu stories, marca as amigas. Pôr. Eu vou deixar a live aí para quem já perguntou, né? Se a live vai aí pra gente. vai estar. E ó, obrigada. Beijo, Deus abençoe Cris. Deus você e tua abençoe família. vocês aí. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Gente, que mulher de Deus. Essa é uma doida por Deus, eu amo. E amanhã a gente vai continuar essa série de doidas por Deus, mulheres que revolucionaram suas vidas através da fé, tá bom? Então assim, amanhã, 21h30, nós vamos estar aqui com a Carla, que tem um trabalho lindo com a Academia das Mulheres. E ela vai estar compartilhando como ela saiu da escuridão para hoje ser a voz que toca o coração de várias mulheres. Gente, Deus é o Deus da montanha, Deus é o Deus do vale. Ele está com você, tá bom? Deus abençoe. Receba o louco amor de Deus, doida. Não siga a normalidade desse mundo, tá bom? Não siga a normalidade desse mundo. Seja doida. Deus está chamando as doidas que recebe o amor dele, que sai para o mundo de cabeça erguida, não para ficar mendigando amor, mas para dar quem a gente é por essência, por sermos filhas de Deus. Nós somos amor, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, doida. Tchau.